Voltamos. Segundo tempinho da nossa aula de Educação Tecnológica e Midiática, tá? Então, a gente está conversando hoje sobre análise de dados, que é um tema extremamente importante. É claro que essa aula de hoje, galera, ela é uma introdução para vocês, tá? Vocês vão ter essas várias disciplinas que trabalham sobre esses temas. Só que aí, uma coisa interessante de falar para vocês, tudo que vocês vão estudar aqui a partir de agora vão ser análise de dados, tá? Basicamente é isso. A gente utiliza softwares, é isso que eu quero falar para vocês. A gente utiliza softwares para fazer esses cálculos, tá? Muitas vezes, tá? Eu até brinco isso muito com os meus alunos quando eu estou no presencial, tá? E eu falo, eu gosto de ser bastante honesto. A gente aprende muito, né, do calcular e tal. Na prática, no dia a dia, a gente bota no programa de computador e ele faz a conta pra gente, tá? Isso, gente, é automatizar processos, tá bom? Mas a gente desenvolve muito essa ideia do cálculo, da conta que a gente precisa fazer, tá? É simplesmente por demorar? Não, é para que a gente possa entender que processo é esse, tá? É justamente para a gente entender o processo, tá, que o computador está fazendo, tá? Para justamente entender o que de fato eu estou analisando. Ele vai entregar para mim um gráfico lindo, bacana, fantástico, e você vai olhar para aquele gráfico e você vai dizer assim, não estou entendendo nada, tá? Então, quando vocês estão lá nas aulas de matemática, com o professor Rafael, com o professor Kessler, eles têm a matemática agora nesse módulo, agora não, né? Pronto. Mas quando vocês estiverem lá com as aulas de matemática financeira com o professor Rafael, com o professor Kessler, ou nas aulas de gestão de pessoas com o André Loyola, com as aulas de gestão financeira com o professor Gilvan, com o professor Jorge, com o professor o economista Fernando Galvão, tá? São professores fantásticos aqui do canal Educação. E eles forem mostrar para vocês um gráfico, aí vocês vão ficar assim, professor. Com certeza eles vão ensinar para vocês como é que constrói aquele gráfico, o que eu leio, como é que eu interpreto. Quando o computador fizer o cálculo para vocês e mostrar aquele gráfico, opa, meu trabalho é fazer esse, opa, eu entendi, eu lembro lá do que o professor Kessler botou. Eu lembro desse gráfico, que foi o exemplo que o professor Jorge colocou, certo? Opa, é aquele tal do insight, que é por isso que a gente faz a tal da análise de dados, tá? A gente terminou o primeiro tempo da nossa aula falando sobre uma técnica, um procedimento, tá? Que, em outras palavras, é um software, tá? Que é do MRP, tá? O MRP, ou MRP1, tá? Ele analisa especialmente materiais, tá? Quem é que tem o interesse em trabalhar com materiais? Indústria, tá? Que utiliza recursos materiais para executar. Vou fazer bolo, tá? Então eu tenho que ter um controle dos ingredientes do bolo. Da farinha, do ovo, do leite, do fermento. Beleza? Ah, não, professor, eu faço artesanato, eu faço biscuit. Eu preciso ter controle desse material também, tá? Mas aí é aquela coisa, né? A empresa só funciona com material? Não, né? Não, ela funciona também com os recursos práticos dela. Ah, quem faz bolo, tem forno, tem o que mais? Tem estoque, tem geladeira, beleza? Então, esses outros detalhes, que ainda também são materiais, tá? A gente vai ter que fazer uma análise com equipamento, com software ou com uma tecnologia um pouco mais robusta, tá? O que é isso, professor? A gente entra aí no tal do MRP2, tá? Então, MRP2, tá? É o Manufacturing Research Planning, tá? Ou planejamento de recursos de produção, vamos dizer assim, tá? Talvez seja a melhor tradução seja essa. Manufacturing de manufatura, tá? Então, é o planejamento dos recursos da manufatura, ou seja, os equipamentos entram aqui também, o tempo de produção entra aqui também. Lá era só o quê? Material. O tempo que a gente olhava lá, galera, era o tempo de vencimento, certo? Não era exatamente o tempo da produção em si, tá? MRP2 permite que as empresas avaliem implicações de demanda, de demanda futura, tá? Financeira e de engenharia.
Ambos, MRP1 e MRP2, convertem demandas de mercado e lista de materiais. Atenção, tá? Quando a gente fala em MRP2, tá? O MRP2 inclui o MRP, certo? O 1, tá bom? Então, quando a gente fala de MRP2, a gente está falando de uma tecnologia, tá? Um software, que tanto vai analisar os recursos materiais, como os recursos da manufatura, né? O recurso de produção de um modo geral, ok? Isso aqui seria um código geral que a gente faria, um banco de dados MRP, tá? Então, a gente está lá, roteiro de fabricação, tá? Então, tá lá. Estou designando para vocês o código do que tá sendo executado, tá? Porque às vezes a gente está numa etapa de produção. E traduzindo isso aqui para uma linguagem do dia a dia de vocês, da casa de vocês. Bom dia, Franciele! Então, ó, traduzindo isso para o dia a dia de vocês. Vamos supor que vocês estejam lá fazendo os bolinhos de vocês, tá? Pode me colocar na tela, Yara? Nessa ideia de fazer o bolo, vamos supor que você tenha alguns tipos de bolos que você vai entregar. Ah, eu faço bolo de a massa branca ou a massa de chocolate, né? E eu faço os recheios de brigadeiro, beijinho e crocante. Ponto. Eu só faço esses 3 recheios e esses 2 tipos de massa. Isso vai me dar alguma variabilidade. Pensa lá na matemática da análise combinatória, tá bom? Beleza. Ah, chega um cliente e fala, mas eu queria um recheio de morango. Você faz o recheio de morango? Aí você fala, não. Ah, Maria, mas por que tu não faz? Porque eu preciso testar, eu preciso treinar, eu preciso entender que aquele recheio vai ter recursos materiais necessários. Nem sempre tem morango disponível no mercado, na minha cidade, tá? É caro, isso é muito custoso, certo? Gente, você precisa entender que quando um cliente, uma empresa, fala assim, ó, eu só trabalho com isso aqui, é porque ele já testou, ele já treinou, ele sabe que ele vai entregar aquele melhor produto, tá bom? E aí, claro, beleza, para fazer um recheio de beijinho e recheio de brigadeiro, eles são parecidos, tá? Quem já fez aí na panelinha ali, ó, um beijinho, brigadeiro, sabe que eles são relativamente parecidos. Então a demanda de produção é parecida. Só que recheio crocante não é tão parecido assim, não. Leva um tempo diferente, leva tempo diferente, materiais diferentes, processos diferentes, dependendo do como tu faz, técnicas diferentes. É aí onde entra o tal do MRP. Eu preciso ter um acompanhamento direitinho de cada tipo de técnica que eu vou executar. Em outras palavras, o próprio bolo, tá? O ato de fazer um bolo, tu vai fazer um bolo, a massa, tá? Diferente do recheio. Dependendo de você, pode fazer até uma cobertura também diferente. Então, o que é esse código aqui pra gente? É cada etapa de produção. O código é cada etapa de produção. Tu vai ter um código diferente. Estou fazendo recheio, estou fazendo a cobertura, estou fazendo a embalagem, né? Eu vou embalar aquele produto. Cada etapa de produção vai receber um código, vai ter um desenho de produção própria, tá? E aqui, ó, basicamente são os controles. Cada quadradinho que a gente faz muito. Tem muita gente que executa controles de dados utilizando aquele programa de computador chamado Excel, tá? O Excel, ele é uma grande planilha de dados, tá? Só que ele é uma planilha de dados bem aberta, tá? E essa planilha de dados aberta, vamos dizer assim, ela é uma planilha de dados que você precisa tomar bastante cuidado com ela. Por quê? Porque se você não está muito acostumado com o Excel, às vezes você se embanana. Aí é onde entra a vantagem de você utilizar um MRP da vida, tá? Ou um ERP. Por quê? Porque ele está dedicado para aquele tipo de produção que tu faz. Eu abro um programa como esse aqui, chanfrar, facear, tornear o cilindro, facear o acabamento. O que é isso, professor? Não sei o que é isso aqui, não. Isso aqui está falando de itens de produção de uma oficina, de mecânica, tá? No aspecto de produção, não necessariamente de oficina, mas de... Agora me falhou a memória. Mas... eu falei hoje, minha gente... Produção larga escala de carro, linha de montagem de carro, tá?
Ah, então eu tô falando sobre isso, de devastar, de fazer desgastes em equipamentos de manufatura de carros, de veículos. Ah, então o MRP, ele normalmente ele vai ser específico para a tua linha de produção. Se a minha linha de produção é um artesanato, é uma, eu vou apresentar alguns tópicos. Se minha linha de produção é outra, eu vou apresentar outros tópicos. Quando a gente entra no Excel, a gente vê uma folha em branco, né? A gente vai ter que montar toda aquela estrutura dedicada para aquilo dali. Vai levar tempo, dedicação, às vezes fica bem legal ali dentro também, tá? Então vocês podem utilizar o Excel se for o caso, tá? Na prática, boa parte dos softwares que vão acompanhar a tua produção, né, que são os bancos de dados propriamente dito, eles vão utilizar os sistemas ERP, tá? Boa parte deles são pagos, tá? Mas oferecem aí o recurso completo, tá? Eles são pagos por isso, porque eles oferecem uma análise, um suporte de dados completos. Gente, vamos nós, pensa aqui comigo. Para produzir alguma coisa, tu vai precisar de recursos materiais, né? Tipo, pensa aqui comigo. Ó, eu preciso, professor, da farinha, da farinha de trigo, do ovo, do leite, do fermento, né? Preciso. Mas só disso que eu preciso para fazer o bolo? Não, eu preciso do forno, eu preciso da geladeira, eu preciso da batedeira, não é? Preciso. Mas eles sozinhos fazem o processo? Não, né? Porque eu preciso de uma pessoa lá fazendo, executando as tarefas. Ah, os recursos humanos entram. Eles também precisam ser analisados. Então, gente, normalmente quando a gente faz uma análise de recursos humanos, e aí vocês, né, trabalham com isso, ou começarão a trabalhar com isso, vocês precisarão utilizar ferramentas ligadas aí a gerenciamento completo. E aí entra o gerenciamento de recursos humanos. São softwares ERPs, tá? ERPs, Enterprise Research Planning, ou planejamento de recursos empresariais, né, ou de empresas organizacionais. É um sistema de informação que integra todos os dados. Ó, palavrinha-chave. Integra todos. Oi? Integra todos os dados, tá? Seja recurso material, manufatureiro ou de recursos humanos, tá? São exemplo, normalmente são softwares desenvolvidos. E os mais famosos são esses três aqui, ó. TOTVS, SAP e Oracle, tá? Então, quando você for lá atrás, você vai encontrar esses. Mas vocês podem encontrar outros. Professor, minha empresa trabalha com serviço, com comércio, tá? Inclusive, a gente tem eu tive alguns alunos aqui que saíram daqui, aí falaram assim, professor, eu tava no estágio, tá? E aí propus, né, para o chefe não usava nenhum software de gestão, tá? Tudo era no lápis, no livrinho, tá? Ele propôs levar pro chefe dele, tá? A utilização de um software, tá? O software em questão era um software base ERP. Por isso que eu estou citando esse tal de Pixel, tá? Porque, se eu não me engano, salvo engano, era este programa, tá? É só ele que existe? Não, tá aqui, ó. TOTVS, SAP e Oracle são os mais famosos, tá? Esse Pixel provavelmente foi mais barato, encaixava mais com aquela realidade, com aquele perfil, e foi muito bem sucedido, tá? O chefe gostou, super validou, certo? Agilizou processos, tá bom? E aí ele pode fazer boas análises. Normalmente esses programas, tá? ERPs, fornecem pra gente, ó, só para vocês terem uma perspectiva, MRP só analisa material, MRP2 material e recursos de manufatura. ERP eu vou analisar tudo isso e ainda vou analisar as pessoas, tá? Normalmente, o que eles vão entregar pra gente? Gráficos, tá? Eles vão trazer as informações. E aí, o que eu vou fazer com ela? Aí é outra história, tá? Principais ferramentas que um programa ERP vai me passar, tá? Tá lá, histograma, diagrama de Pareto, tá? São alguns exemplos. Histograma, galera, é um gráfico, grama é um gráfico, tá?
É um gráfico de barras que apresenta a distribuição de frequências e tendências de determinadas faixas determinadas, tá? Eu vou mostrar aqui histograma. Isso aqui são exemplos de histogramas para vocês. Olha só como a gente tem até nomes, classificações para esses histogramas aqui. Quando a gente se depara com um histograma, muita coisa pode ser influenciada, tá? Se eu vou olhar para ele, você vai dizer assim, ah, o certo é o quê, professor? Depende. Depende do que eu estou analisando, tá? Esse negocinho tá falando aqui pra gente o seguinte, ó. Tem como finalidade verificar a proximidade e aderência com a curva Gauss, tá? Isso aqui é o ideal. Ideal pra quê? Né? Se eu tô pensando no sistema de produção, por exemplo, é isso que a gente vai focar, tá? Então pensa aqui pra mim, pensa aqui comigo, tá? Tu vai comprar uma Coca-Cola, numa garrafa, aquelas garrafas PET de 2 litros, tá? Aí tá lá na embalagem 2 litros. O que tu acha? Que todas as Coca-Colas têm precisamente 2 litros? Será que elas têm precisamente 2.000 ml? Se eu fosse calcular ml por ml? Aí você vai dizer, não, professor, eu fui lá na loja e vi, ó, que tinha um volumezinho maior, outro volumezinho menor. Eu acho que não é a mesma coisa, não. Galera, quando a gente pensa em produção em larga escala, tá? De fato, uma coisa ser idêntica à outra é impossível, tá? Não é quase impossível, não. É impossível. É claro que a gente vai ter o nosso grau de aceitável, tá? Uma empresa como essa, uma Coca-Cola da vida, ela vai dizer, olha, beleza, eu estou colocando um líquido, tá? Uma Coca-Cola num frasco, dizendo que ele tem 2 litros de volume, certo? O que é aceitável para aquela empresa oferecer para o cliente? Será que é aceitável para a empresa encher 1,5 litro e dizer que tem 2 litros? É claro que não, né, galera? Porque isso aí é um volume muito abaixo, tá? Inclusive é vendido esse volume, 1,5 litro. Mas se eu estou vendendo, o que é aceitável? Ah, 1 litro, 980 ml. Ah, perdi ali 20 ml. Será que isso é aceitável? Talvez não seja. 1 litro, 998. Ah, com certeza isso é aceitável. Então, seja para mais ou seja para menos, a gente vai ter os nossos limites de aceitabilidade, tá? O gráfico simétrico, ele mostra isso, tá? Então, isso aqui é o nosso centro, é o nosso ideal. Cada barrinha dessa aqui, galera, cada barrinha é um lote de análise, tá? Então, eu quero analisar, por exemplo, a qualidade final do produto que chega para o meu cliente. A qualidade final do produto que chega para o meu cliente, eu vou analisar os lotes de produção, certo? Então, a minha empresa produziu vários bolos ou produziu esses vários refrigerantes, eu vou pegar amostras de cada lote e vou medir, tá? Aí tem os processos de medir, de aferir, de medir volumes. Aí lá quem trabalha com química, por exemplo, precisa saber conhecer balão volumétrico, provetas, enfim, vários processos de medir volume. Pega umas amostras, tem certeza, confere, beleza. A gente está produzindo igual, tá? E aí, ó, a gente chama isso de classe, viu, gente? Cada barra dessa a gente chama de classe, tá? Cada classe dessa pode representar, nesse exemplo que eu estou passando para vocês, o quê? Um lote de produção. Aí eu vou ter o que eu considero o meu limite, tá? Não, meu limite de aceitar tá aqui, ó. Isso aqui, ó, entre 2 e 5 é o que a gente vai aceitar, certo? Baixou disso ou subiu disso, ultrapassou o nosso limite de aceitação. No exemplo que eu dei lá da Coca-Cola de 2 litros, vamos supor que a empresa Coca-Cola, eu não sei viu, qual é o limite dela, tá? Mas vamos supor que ela aceite lá um limite de 0,2 litros, tá? 0,2 eu acho que é muito. 0,02 litros por
ou o limite dela seja esse, seja para mais ou seja para menos. E é isso que vocês vão observar, essa curva de Gauss, ó, para mais e para menos. Sempre é isso que vai acontecer? Não, tá? Aí a gente tem esses outros gráficos assimétricos, despenhadeiro, dois picos, achatado, isolado, certo? Se isso acontece na tua linha de produção, nessas variações, algumas conclusões podem ser tiradas, tá? Pode estar tendo alguma falha de produção e uma necessidade de melhoria vai ser vislumbrada, tá? Para quem está trabalhando especificamente com a produção, tá? Vai olhar para um gráfico de ilha isolada, por exemplo, ilha isolada, porque, ó, observa que todos os outros histogramas, que eu estou dizendo, que cada barra dessa é um lote diferente, tá? Observa que elas têm conexão entre elas. Na ilha isolada, parece que temos aqui, ó, parece que o fluxo de produção não foi mantido, ou o que pode estar acontecendo, eu estou seguindo procedimentos diferentes, tá? Então, traduzindo isso para o meio prático para vocês. Lembra lá quando eu falei da receita do bolo, tá? Então, para tu fazer um recheio de brigadeiro, você tem uma receita. Aí tu imagina que do nada uma outra pessoa chega, um colaborador novo chegue e faça um recheio diferente, tá? Tem pessoas que botam no brigadeiro creme de leite, tem pessoas que não botam creme de leite no brigadeiro. Tem pessoas que botam sal, sim, sal no brigadeiro. Tem pessoas que não botam sal no brigadeiro. Você vai falar, meu Deus, professor, quem é que bota sal para realçar o sabor? Tem pessoas que botam café no brigadeiro para realçar o sabor do chocolate. Cada um tem uma receita diferente, principalmente se esse produto vai chegar para o cliente final. Então, toda vez que eu mudo essa receita, isso aqui pode acontecer, tá? Então, outra coisa importante quando a gente faz uma análise de dados é entender, tá? Por isso que eu estou falando, me deparei com o problema, é o momento que a gente vai analisar, vai coletar os dados e vai fazer as análises. Por quê? Porque eu preciso ter uma ideia do que estava acontecendo naquele momento, tá? Opa, uma falha como essa eu preciso investigar com mais afinco, tá? O que mudou? Será que a gente mudou será que a gente mudou a matéria-prima? Porque mudar a matéria-prima muda completamente, tá? Então, eu usei leite daquela marca lá, vou dizer o nome, tá? Leite moça. Não, agora eu usei o Italac. Vai afetar na qualidade final do produto? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Dependendo do produto, isso pode influenciar. Para quem trabalha com essa questão de confeitaria, de pastelaria, vai dizer, margarina pode ser, farinha pode ser qualquer uma, mas o leite, não, o leite influencia, dependendo do produto que tu está fazendo, a marca pode influenciar sim diretamente na qualidade final, no sabor final, e isso é muito importante para o cliente e claro, vai ser muito importante para aquela empresa se manter. E isso aqui pode ser resultado de uma análise de histograma, ok? Bom, a análise de histograma serve para eu avaliar e entender os procedimentos de produção. Mas eu não vou analisar só isso, eu posso fazer o quê? Eu quero solucionar o problema, não é isso que eu falei para vocês desde o começo da aula? Eu quero analisar o problema, professor. Eu quero saber o que causa um problema na minha empresa. Pois pronto. O diagrama de Pareto é uma das grandes soluções, tá? Ele serve para analisar e priorizar aspectos relevantes relacionados à qualidade de um produto. Visa a fácil visualização da estratificação, de várias causas, características de defeitos, tá? Ou problemas. Eu vou voltar lá para o começo da nossa aula. Eu disse para vocês que dei um exemplo, tá? Na primeira aula. Vamos supor, por exemplo, que você tenha um problema com atrasos nas entregas dos produtos. Aí eu fui dizer o seguinte: possíveis causas, tá? Inclusive tem até um diagrama diferente que vocês podem fazer, né? Possíveis causas: atraso. Atraso é o problema. Eu posso ter várias causas, tá? Isso aqui é um diagrama diferente, é um diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe. Isso aqui porque parece uma espinha de peixe. Pode não parecer, mas parece uma espinha de peixe, tá? Possíveis causas, pode ser as pessoas.
Como assim, professor? Os meus próprios colaboradores podem estar atrasando ou eles não estão capacitados. Outra causa que pode acontecer é os equipamentos. Eles estão defasados, tá? Aquela história lá do celular que tá lento, aí para tudo que tu faz demora para processar, para carregar, então o colaborador muitas vezes fica até de cara para cima porque tá demorando para carregar. Quem trabalha, por exemplo, com design gráfico, tá? Precisa de equipamentos um pouquinho mais com processadores um pouquinho mais robustos, tá bom? O que pode estar acontecendo também? O atraso é do fornecedor. A culpa é do fornecedor, tá? Que está me levando, está me trazendo o produto tarde e, consequentemente, eu não estou começando a produzir cedo. O problema não é nem equipamento, nem pessoa, nem fornecedor. É estoque. Certo? Eu estou tendo atrasos de produção dentro da minha própria produção. Por quê? Porque eu estou estocando no lugar errado, fico nesse vai e vem, certo? Então, o problema muitas vezes pode ser resolvido por layout. E aí, em outras palavras, traduzindo para vocês, o que seria esse layout, professor? Organização, certo? Botar umas prateleiras no teu escritório, certo? Saber direitinho onde eu estou guardando as minhas coisas vai me ajudar bastante. Então, o que a gente tem aqui, ó? Marca texto, verdinho. Controle de estoque, equipamento, fornecedor e pessoas são que possíveis causas dos atrasos, que resultam em atrasos. Certo? E aí o que eu quero avaliar? O diagrama de Pareto vai me constatar o que de fato é o que me leva, o que de fato me leva a entender o que leva ao meu maior problema de todos, tá? O diagrama de Pareto ele vai funcionar na seguinte ideia, tá? Existe uma relação conhecida como relação de Pareto, tá? Onde, que é uma lei, né? A lei de Pareto, tá? Que vai dizer o seguinte, de acordo com essa lei, 80% das consequências decorrem, ou seja, 80% das consequências, a gente pode pensar aqui, ó, 80% dos problemas. É sempre o problema? Não, é uma consequência, tá? 80% das consequências que podem ser problemas decorrem de 20% das causas. Ou seja, em outras palavras, eu posso estar tendo todos esses problemas na minha empresa. Estoque, equipamento, fornecedor, pessoa, eu posso de fato estar com todos esses problemas. Mas eu não posso resolver todos de uma vez. Por quê, professor? Tempo, dinheiro, gestão, certo? Qual deles eu vou escolher para resolver agora? O que está me dando mais problema, certo? E aí, qual está me dando mais problema? Aí é onde entra o diagrama de Pareto. Eu preciso entender quem é esse carinha, quem é que esse causa 80% dos meus problemas, certo? E é nele que eu vou dedicar a minha energia. O diagrama de Pareto ele tem esse propósito, tá? Eu vou pegar todas essas possíveis causas, eu vou contabilizar, eu vou analisar as frequências dos problemas que geram, tá? Então, eu vou analisar todas as vezes em que as pessoas me deram problema, todas as vezes que os equipamentos me deram problema, cada vez que eu estou analisando, vai gerar uma frequência diferente. O diagrama de Pareto é basicamente um gráfico de frequências. Ele é um histograma, tá? Um histograma diferenciado, tá? Mas ele é um diagrama de frequências. Onde, de novo, ó, cada barrazinha dessa é uma ocorrência, que a gente também chama de classe, tá? E a possível causa. Certo? Causa 1, causa 2, causa 3, causa 4 e assim por diante. Sempre um diagrama de Pareto eu vou ter
aqui à minha esquerda, tá? A classe que tem maior quantidade de frequência de ocorridos. Eu sempre vou ter essa linha, da mais, a que acontece mais, da que acontece menos. A que acontece mais, gente, claramente vai ser ela a principal causa dos meus problemas. Só que o que acontece? Por que eu preciso desenhar o diagrama de Pareto? Porque eu preciso encontrar essa relação do 80-20. Essa é a grande ideia. Eu preciso encontrar quem é que está aqui, ó, fechando os meus 80% dos problemas. Então eu tenho que focar aqui, ó, nesses 3 principais ocorrências que estão me levando ao quê? A 80% das minhas causas. Certo? Aí lá nas aulas com o professor Jorge, ele vai ensinar vocês não só a analisar, como também a construir diagramas de Pareto, tá? Mas galera, vou ser bem prático para vocês. Eu inseri, quem já abriu um Excel, comenta aí para mim no chat, tá? Quem já utilizou ou já abriu o programa Excel no computador ou no celular, galera? Esse programa ele é gratuito para o celular, tá? Excel ele é uma planilha de dados, tá? E à medida que você vai preenchendo a sua planilha de dados, ela está bem organizadinha, lá no Excel mesmo, ele gera esse diagrama de Pareto com clique, tá? Tu vai lá em inserir gráfico e ele dá a opção pra gente, gráfico de histograma, diagrama de Pareto. Então tu faz um clique, ele calcula, ele gera esse gráfico pra gente, tá? Lá nas aulas de gestão financeira, tá? Não sei se vai ser com o professor Gilvão, ou com o professor Jorge, ou com o professor Galvão, ele vai ensinar para vocês não só a ler um diagrama de Pareto, tá? E calcular direitinho, ó, qual é esses 20% das causas que a gente tem aqui, que a gente vai focar, que a gente vai gastar a nossa energia na nossa empresa, tá? Como ele também vai ensinar vocês a construírem na mão, porque dá para vocês construírem na mão também. E é interessante vocês fazerem esse exercício para vocês entenderem um pouquinho o gráfico de frequências. Aqui tem 2 frequências que eu acabei não mencionando pelo tempo, tá? A gente tem, ó, uma frequência de ocorrências por si só, tá? E a gente tem a frequência que a gente chama de frequência acumulada. A gente meio que soma todas essas frequências e faz uma subtração, tá? E aí, a partir disso, a gente vai gerando mais e mais a informação. O que eu quero aqui? Os 20%, tá? Das causas para a gente gastar energia, tá? Então, a energia que eu estou falando aqui é energia física, tá? Eu vou me dedicar a fazer mudanças no que está me promovendo o problema, certo? Ah, está me promovendo o problema é o equipamento, então eu vou ter que pensar no investimento, comprar um equipamento novo, tá? O que está me causando problema é o colaborador. O que do colaborador? É o atraso dele? Então eu preciso ter um processo de gestão de pessoas ali mais acirrado, né? Então, é um colaborador que está só fazendo o básico, tá? Então eu vou incentivar ele a produzir mais. Como é que a gente pode incentivar mais, tá? Talvez tenha que ter mudanças na política de relacionamento com o teu colaborador, tá? Na política de benefícios, por exemplo, participação nos lucros, tá? Temos problemas com isso, algumas empresas, tá? Aquele colaborador que é contratado, por exemplo, só para carga horária, para cumprir uma carga horária, ele só vai querer cumprir carga horária, tá? Então, tanto faz ele vender 10 ou vender 100, ele vai ganhar o mesmo salário. Agora, se ele tem um incentivo ali por trás, tá? Um plano de incentivos. Então, tem incentivos, tem benefícios, tá? Que podem ser inseridos ali naquele processo para poder motivar esse colaborador. Tudo isso pode influenciar tudo isso pode influenciar na motivação do nosso colaborador. Atenção, mas só que incentivo e benefícios geram custos para a empresa, tá? Então, sempre que a gente vai fazendo essa análise, o financeiro vai falar alto também, tá bom? Bora nós! Informações geradas no gerenciamento de pessoas, tá? O que a gente pode gerar, o que a gente pode analisar quando a gente está falando especificamente para vocês, tá? Do curso técnico de recursos humanos, tá?
Total de alinhamento com o planejamento estratégico da gestão de pessoas, formulação de objetivos, relatórios sobre remuneração, tá? Aquele colaborador que cumpriu a carga horária direitinho, que chegou ao fim do expediente direitinho com a total produção, que atingiu os objetivos estabelecidos, as metas, tá? Muitas empresas acabam trabalhando também com metas, tá? Então, aquela coisa, você tem que atingir a meta, tá? Qual é a minha meta? Vender 100 produtos no mês, vender 1000 produtos no mês, tá? Conseguir bater essa meta, às vezes não é produto, tá? Normalmente tem a ver com valores, tá? Vendi R$ 1 milhão, né? Nossa, professor, isso tudo, mas pior que é, viu? Mas o pior que é esse valor bem aí que aparece para vocês. Quando a gente fala assim de R$ 1 milhão, galera, parece que é assim muito, mas para a empresa nem sempre é isso tudo, tá? Porque depende do produto que você está falando, tá? Às vezes o produto ele já custou muito para aquela empresa, tá? Então o produto que tu tá cobrando ali os R$ 1.000 tem um custo muito elevado para que ele cobre os R$ 1.000, tá? Ele pode estar gastando aí pelo menos ao todo, né, pagando funcionário e tudo, cerca aí de R$ 400, R$ 500 por produto, tá? Então tem muito valor envolvido, tá? Bateu a meta de 1 milhão, não é um colaborador que vai bater a meta sozinho, tá? Vários colaboradores têm essa meta. Então, em um gerenciamento de pessoas, tá? A gente vai ter esse olhar, tá? Aquele olhar de bater as metas, superei essas metas, tá? Isso vai ter um relatório muito importante para o pagamento. Gente, a gente tem duas coisas chamadas. Eu não sei se o professor André Loyola está com vocês, é com ética, né? É ética, mas próximo semestre ele vai entrar com vocês e vai falar sobre gestão de pessoas. Ele vai estar com vocês com essa disciplina específica, tá? Próximo módulo. E aí quando a gente entra em gestão de pessoas, tá? A gente entra numa coisa chamada recompensa de pessoas, tá? O que é recompensar pessoas, tá? Ou recompensar talentos? Recompensar é... A primeira coisa que a pessoa vai pensar é pagar, né? Afinal de contas, a gente, como colaborador, né, como funcionário, como stakeholder, tá? Que é um terminho que aparece muito para vocês, tá? Eu estou gastando minha energia física, mental, mas a minha energia, minhas competências com essa empresa, estou me doando para essa empresa, a empresa me recompensa com pagamento, tá? A primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa no pagamento é o salário, né? Eu recebi tantos reais de salário. Só que não tem só isso, tá? O salário que a empresa paga ela é mais do que isso, porque entram aí alguns benefícios e entram também incentivos, tá? Benefício está associado aí a plano de saúde, alguns benefícios são obrigatórios, tipo INSS, FGTS, porque a CLT garante que a empresa tenha que pagar isso, tá? A empresa ela pode ir além, oferece também um plano de aposentadoria a mais. Isso pode ser um benefício que vai chamar a atenção daquele colaborador. Por que eu vou trabalhar na empresa A ou na empresa B? Oferece mais benefícios. Um plano de saúde chama muita atenção de muitos colaboradores, mas isso é um custo para a empresa. A empresa arca com essa despesa, tá? Embora o colaborador não receba aquele dinheiro, tá? Mas é um benefício interessante. Motiva os colaboradores a se manterem, por exemplo, na empresa, tá? Então, quando a gente entra nesse processo de recompensa de pessoas, a gente tem que entender também que vão influenciar, por exemplo, um outro aspecto da gestão de pessoas, que é o processo de manter. O que me faz um colaborador se manter na minha empresa? Vários fatores. Um benefício pode ser isso. Ou um incentivo. O que é um incentivo? Aí sim. O incentivo pode ser aquele valorzinho a mais que acaba sendo agregado no meu salário. Tá? Dependendo da tua empresa, tá? Tu vai conseguir ganhar, por exemplo, uma gorjeta, né, que faz parte do salário também, tá? Isso está escrito na CLT, tá? Artigo 400, agora no 425, eu acho, não tenho certeza, tá? Lá da CLT, que ele vai colocar justamente a gorjeta ou as gueldas, tá? Que fazem parte do pagamento do colaborador, tá? Aí a gente tem também
os participações nos lucros das empresas. Tem vários tipos de participação de lucro. Algumas são acordadas, tá? 457, tá? Foi perto, vai. Foi no grupo dos 400, porque tem tanta lei que você acaba trocando, tá? Eu já me acho, eu já fico satisfeito de ter lembrado. Galera, e aí, ó, dentro dos incentivos, por exemplo, participação nos lucros, muitas coisas podem ser influenciadas, tá? Como, por exemplo, acordos coletivos, tá? Então, aqueles sindicatos que fazem acordos, tá? Para entender que você pode ou não participar desses lucros da empresa, tá? Às vezes eu preciso firmar esses acordos, ou a empresa precisa respeitar os acordos que já foram firmados, certo? Então é importante, por isso que muitas vezes quando você vai abrir uma empresa, você precisa registrar a sua empresa nas entidades locais, porque aí você vai receber aquelas informações sobre os acordos coletivos que já foram promovidos ali dentro, tá bom? E aí, beleza, você já tem um acordo lá para poder dizer que eu vou receber 25%, vou receber 2, 5, 10% dos lucros, certo? E o que é o lucro? É o lucro total que eu vou receber ou não? É o lucro que superou as metas, tá? Então, para cada um desses tipos, existem cálculos específicos. E aí, ó, onde entra a análise de dados, tá? Colaborador, superou a meta? Beleza. Então, tem um acordo, tá no contrato que, sim, tá? Tudo tem que ser contratado, no contrato, tá? Tá no contrato que ó, tem um condicional, né? Se ele bater a meta, ele vai receber tantos por cento do lucro da meta, tá? Aí sim, beleza? Se não, é participação do lucro total. Toda vez, todo produto que ele for vendendo, ele vai recebendo uma porcentagem desse lucro ali, tá? Muito conhecido como gorjeta, né? Os 10%, tá? Lembrando, tá? O colaborador não recebe só a gorjeta, tá? Infelizmente, tem as empresas que trabalham desse jeito, tá? Não, esse é o pagamento do nosso colaborador, tá? Tá? Então, a gente tem dois tipos de lei. Tem a consolidação das leis de trabalho, tá? Ou trabalhistas, e a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que não obriga, não traz obrigatoriedade de pagamento dos 10%. Então, a empresa, ela paga o salário, tá? E o colaborador pode receber aqueles 10% a mais, tá bom? Outro processo importante, tá? Então, aquele vendedor ali vai receber os 10%, aquele garçom ali vai receber aqueles 10%, então eu preciso ter controle muito rígido, tá? De que o seu José atendeu a mesa 10, que consumiu R$ 300, então ele vai receber R$ 30 pelaquela mesa. Mas a Maria atendeu a mesa tal, que teve R$ 1.000, consumiu R$ 1.000 no mesmo horário. Então ela não vai receber só os 30, ela vai receber lá os 100. Tá? Então eu preciso ter esse controle muito rígido. E normalmente, para quem trabalha com comida, restaurante, a demanda é muito rápida, muito ágil e tal. Então esses controles de dados precisam ser precisos para quando fechar o caixa, tá? E tiver que fazer o pagamento lá no final do mês, isso ser processado direitinho, tá? Não deve existir, tá? Essa ideia de que os 10% é o único pagamento do colaborador, tá? Não. Isso aí é um a mais, tá? É um incentivo, certo? Que faz parte do salário, tá previsto isso na CLT, tá? E a empresa, ela garante ali o salário base, né? Que normalmente é o salário mínimo, a não ser que tenha algum acordo específico, tá? Para quem está acompanhando, por exemplo, agora, a gente tem que estar atualizado, viu, gente? Tem que estar fazendo leituras de atualidades. O que está acontecendo agora? Que está o tempo todo passando na mídia, nos jornais, tá? O piso salarial de uma profissão, tá? Dos enfermeiros. Tanto enfermeiro de curso superior como enfermeiro de curso técnico, tá? Então tá lá naquela briga, tá lá no Congresso Nacional, que é quem cria as leis, para firmar e fechar esse piso salarial. É aquela briga, não, as empresas não têm dinheiro, o Estado não tem dinheiro para pagar, vai ter que firmar. Então, se tem um piso salarial, esse piso salarial normalmente é um pouco acima do que o salário mínimo, tá?
Todo ano, o presidente da República, seja quem for, ele assina o salário mínimo. Ele vai dizer, é o primeiro dia do ano, inclusive, tá? Ele baixa um decreto falando, ó, o salário mínimo do ano de 2023 é tantos reais, salário mínimo do ano de 2024 é tantos reais, e assim por diante. Sempre foi assim, sempre não, sempre desde que a gente tem presidente da República, foi assim e continua sendo enquanto a gente estiver dentro da nossa atual Constituição, tá? Outras informações que a gente vai ter no banco, no gerenciamento, é o banco de dados dos próprios talentos, quem são os colaboradores, o que, que eles têm aí de talento, tá? É uma forma interessante também de vocês entenderem, por exemplo, as capacitações que o nosso colaborador tem. Às vezes aparece uma nova demanda para a tua empresa e quem eu vou chamar? Tá? Será que eu preciso contratar uma outra pessoa ou um atual colaborador, ele pode ganhar uma nova função, tá? Então, às vezes é interessante o gerenciamento do banco de dados nesse aspecto. Outras informações gerenciais, assuntos de interesse profissionais de funcionários, tudo isso pode ser colocado. No exemplo prático, para a gente fechar nossa aula de hoje, tá? Ainda tem 15 minutinhos, mas é para dar esse exemplo prático. A gente vai conversar um pouco mais com vocês sobre jornada de trabalho, tá? A jornada de trabalho representa o número de horas diárias, semanais ou mensais que um colaborador deve cumprir para atender seu contrato individual de trabalho e satisfazer a convenção coletiva, tá? Os contratos mais conhecidos é aquele contrato de 40 horas ou 44 horas, né? Professor, que contrato é esse? É um contrato de horas semanais, tá? Que normalmente atende uma demanda comercial. Aquele contrato que você entra 8 horas da manhã e sai 6 horas da tarde. Você tem 2 horas de folga. O que, que a legislação vai dizer sobre isso? Você tem que ter obrigatoriamente as 2 horas de folga? Não, tá? Mas que você vai ter uma folga, tá? Para almoço, por exemplo, quando você trabalha a mais de 6 horas por dia. Tá? Então, trabalho mais do que isso. Normalmente, entra 8 e sai 6, você tem aí 8 horas de trabalho naquele dia. Você tendo aí pelo menos 1 hora de descanso. Pelo menos 1 hora de descanso. Normalmente, as empresas acabam trabalhando uma jornada de trabalho no horário de almoço convencional, é aquelas 2 horas ali. Mas o horário é ali pelo menos 1 hora de descanso. A jornada prevê determinado horário de entrada e de saída em dias úteis, tá? Com tolerância, com tolerância para atrasos e antecipações, certo? Algumas empresas, elas nunca param, tá? E aí, a gente pode... Às vezes, meu contrato não é de 40 horas, professor. 40 horas é para quem trabalha de segunda a sexta, tá? 44 é para quem trabalha de segunda a sábado, e aí aquele horário comercial é só horário da manhã, tá? Tem gente que é contratado 20 horas semanais, ou seja, trabalha só um turno, só de manhã, só de tarde. Para esse pessoal, não tem folga, tá? É o horário de descanso, tá? E tem o contrato também daqueles contrato de 30 horas, tá? Que normalmente aquela pessoa que trabalha também só um turno, tá? Mas entra às 7 horas da manhã e vai até 1 da tarde, certo? Beleza? Também são cargas horárias típicas da nossa CLT. Só tem isso? Claro que não, galera. Tem pessoa que trabalha de plantão, né? Aí tem jornada de trabalho, tá? Vai ter as consolidações para esse tipo de jornada de trabalho, tá? Dependendo se você está dentro dessa jornada de 20 horas ou 30 horas, você pode fazer as compensações, tá? Então, se é uma empresa que é o dia inteiro, mas eu trabalho 20 horas, será que eu posso chegar atrasado? Tá? E se eu chegar atrasado? Entrei aqui agora, meu horário é sempre 7 horas da manhã e vou sair às 13 horas, né? 30 horas, de 30 horas semanais, tá? Será que eu poderia entrar um pouquinho mais tarde, sair um pouquinho mais cedo, certo? Ou não? E aí, para onde é que vai essas minhas horas a menos, tá? Dependendo da empresa, tá? Dependendo do fluxo de trabalho, podem existir o que a gente chama de banco de horas de trabalho, tá? Existe uma carga horária que a legislação prevê e existe gestão de fluxo de trabalho, tá?
lei vai determinar as bases, tá? Beleza, eu trabalho no horário, jornada de trabalho, 40 horas, 44, 20 horas, 30 horas. Isso aqui a gente está falando de horário comercial, tá? A gente não está falando de plantonista, que também está previsto lá na CLT, tá? Mas eu atendendo esse pré-requisito, a minha empresa, tá? É uma empresa que vai funcionar com a carga horária longa, extensa. Eu consigo fazer essas compensações, tá? Tudo isso precisa ser firmado, previsto em contrato, certo? Então, a empresa, ela pode oferecer essa, essas, essa gestão, tá? Que pode otimizar ou não o tal do colaborador. Claro que para uma pessoa que vai ter aí seu fluxo de trabalho, tá? Ela precisa ter uma carga horária mínima executada ou diariamente ou semanalmente, por mais que ela tenha, por exemplo, aí o chamado banco de horas de trabalho, tá? Tem muitas pessoas que fazem isso, né? Pega um banco de dados de hora de trabalho, meu contrato é 30 horas semanais, tá? Acumula, tá? Todos eles em alguns dias da semana e tem um final de semana mais longo, né? Um pouco mais de folga, tá? Algumas empresas têm suporte para isso, e não é só empresa, tá? O cargo em que a pessoa ocupa também precisa dar suporte para isso. Porque às vezes tu trabalha 20 horas, mas tu precisa estar na empresa de fato de segunda a sexta. Então a empresa ela não tem como flexibilizar isso para o teu cargo, ela tem como flexibilizar isso para o chefe, né? Para o gerente, para o supervisor, tá? Mas aí para o vendedor não pode, porque o vendedor precisa estar ali todo dia na loja, tá? Então dependendo do cargo, a empresa não vai ter esse fluxo de abertura, tá? Mas pode ser algo interessante a se pensar. As jornadas de horários alternativas passa justamente sobre isso. Eu preciso ter essa leitura, tá? Do que é ter os meus calendários anuais, tá? Para fazer as jornadas de trabalhos alternativas, eu preciso estabelecer muito bem um calendário anual onde eu prevejo feriados, férias do colaborador, tá? Porque outra coisa, tu contrata o meu colaborador. Gente, jornada de trabalho, isso aqui é para pessoas contratadas via CLT, tá? Prestador de serviço que foi contratado via PJ não é muito por aqui não, tá bom? Então aí é como se fosse um contrato de uma pessoa comum, ou pessoa não, uma pessoa jurídica, contrato pessoa jurídica, tá? Uma pessoa jurídica ela pode entrar de férias e falar assim, olha, eu vou antecipar meus trabalhos, não vou estar presente nesses dias aqui para vocês, eu não vou prestar o meu serviço em um determinado dia. Isso é contrato, isso é acordo, tá? Quando a gente fala em jornada de trabalho, a gente está falando de CLT, tá? De pessoas que foram contratadas por carteira assinada, tá? Essas pessoas, elas têm direito, tá? E esse direito é férias, tá? E esse direito é previsto depois de um ano. Todo ano você tem direito a essas férias e deve ser cumprido, tá? Algumas empresas oferecem férias coletivas e eu não posso muito escolher. As férias são aquelas e pronto. É comum, por exemplo, aqui nas escolas, tá? As férias, professor mediador vai dizer para vocês, eu não posso entrar de férias no meio de março. Por quê? Porque as minhas férias sempre são férias coletivas, tá? São as férias lá no meio do ano e as férias do final do ano. São as férias que vocês têm. Na verdade, é menor do que as férias que vocês têm, tá? Porque vocês entram de férias e os professores ficam lá nos planejamentos, corrigindo, fazendo prova de recuperação, tá? Então, alguns trabalhos são férias coletivas, não tem muito o que escolher, tá? Mas para quem detende um calendário anual, eu posso prever. Isso é importante para quê? O João entrou de férias hoje, tá? Eu posso oferecer férias também para Maria, tá? Então, é um acordo, tá? Eu quero férias determinada época do ano. Então, eu tenho que chegar e conversar com o meu colaborador. É um acordo, tá? É um comum acordo, chefe e colaborador. Por quê? Não é a empresa que vai determinar, você vai estar de férias hoje e pronto, acabou? Não, tá? É um comum acordo que vai acontecer. Por quê? Porque tanta empresa precisa de você ou de alguém para executar a tarefa. Já imaginou que todo mundo entre de férias juntos, como as chamadas férias coletivas, tá? Se foi previsto uma escola, por exemplo, eu não tenho demanda.
tá? Dezembro, em julho, eu não tenho demanda. Por quê? Porque os alunos estão de férias, tá? Então, de fato, os colaboradores podem ser afastados, tá? Agora, se eu continuo tendo demanda, eu preciso ter colaboradores, tá? Tem todo um processo de gestão de pessoas que vai entender, calcular quantos colaboradores eu preciso ter para suprir a falta de um, tá? Na verdade, é mais ou menos por aí, tá? Então, quando eu vou dar 15 dias de férias, as pessoas ainda têm isso também, tá? Vou ter um mês de férias garantido pela CLT. Todo mundo tira 30 dias de uma vez, a grande maioria das pessoas não pede, tá? A grande maioria das pessoas pede 15, tá? 15, 15 ou 20, 10, tá? Porque por otimização, por processos, tá? E tudo isso pode ser acordado. Então a empresa também tá disposta a fazer esses acordos também, tá? Só que aí é claro, por que a gente traz isso para uma aula de banco de dados? Porque isso precisa ser computado dentro dos teus dados, dentro dos teus registros. Programas de trabalhos alternativos, ó, semana de trabalho reduzida, tá? Em vez de ter, ó, eu continuo sendo contratado por 44 horas semanais. Tá em alta, viu? Alguns países não terem três. Já pensou você trabalhar 3 dias na semana, tá? Pensou trabalhar 4 dias na semana, tá? Dependendo do teu cargo, dependendo da demanda de trabalho, eu fui contratado por horas aula, ou horas aulas não, desculpa, por horas semanais. Fui contratado 20 horas semanais, tá? E a minha demanda, ela é uma demanda técnica típica ali para entregar um produto, pronto, certo? Então eu vou, cumpro minha horária, em vez de ficar trabalhando os 5 dias, vamos supor que eu seja contratado para trabalhar 20 horas, tá? Semanais, aquela pessoa que trabalha normalmente só um turno, só todo de manhã, tá? Eu posso, tá? Às vezes a minha demanda me permite que eu possa trabalhar, por exemplo, em vez dessas 20 horas, 5 dias da semana, eu trabalho 2 dias e meio, tá? Então, 4 horas na segunda, ou 8 horas na segunda, 8 horas na terça e mais 4 horas na quarta. Acabou. Aí, para aquela empresa, eu fico livre para outras, eu fico livre, tá? Aí eu tenho aí, ó, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias aí livre, vamos dizer assim, certo? Então, ó, a pessoa que trabalha 44 horas semanais pode não querer trabalhar os 5 dias bonitinho, pode reduzir aí para 4 dias na semana de trabalho, certo? Existem algumas propostas no mundo inteiro, tá? Isso é uma crescente, tá? O fim de semana de 3 dias, tá? Tem muitos países que estão discutindo essa prática por conta de uma coisa chamada qualidade de vida, tá? É uma crescente e provavelmente isso já não, e provavelmente não. Isso já está sendo implantado em muitas empresas aqui no Brasil e é uma coisa que deve ser vislumbrada e deve ser olhada por pessoas, tá? Agora, claro, tá? Quem é que pode executar isso? A gente precisa entender demanda, tá? Demanda que essa empresa tem. Horário flexível, tá? Gente, banco de horas, semana de trabalho reduzido, não significa dizer que você vai trabalhar menos, tá? Tu continua com as 44 horas trabalhadas, certo? A única coisa que a gente está dando é flexibilidade, certo? Tem um exemplo ótimo aqui no banco de horas, é o seguinte, tá? As pessoas que trabalham, por exemplo, 30 horas, tá? Mas a empresa funciona o dia inteiro, tá? Aí, normalmente, quando a gente fala de 30 horas, a gente pensa na pessoa que entra 7 da manhã e sai 1 da tarde, ou que entra 1 da tarde e sai lá 7 da noite, mais ou menos isso, tá? Gente, quando a gente tem esse tipo de demanda, tá? Uma empresa que funciona o tempo todo, tem muitas pessoas que falam assim, não, permite que o colaborador faça, eu tenho um horário que precisa ser obrigatório, tá?
o colaborador precisa estar lá de 10 da manhã às 11 horas ou de 2 às 4, por exemplo, tá? E aí permite uma flexibilidade. O colaborador, por exemplo, que tem criança, que vai deixar a criança na escola, certo? Ou que tem um pai que precisa cuidar dele. Então ele consegue chegar um pouco mais tarde e sair um pouco mais tarde. O outro consegue chegar um pouco mais cedo e sair um pouco mais cedo. Então a gente tem esses laços de flexibilidade que são interessantes. Tudo isso precisa ser computado através do banco de dados. A gente vai registrando pelos pontos, tá? Seja assinando no papel ou na digital. E aí isso vai ser computado e gerado lá no a receita final. A grande ideia é que o produto final seja o análise de dados para saber se você vai ser compensado, vai receber as recompensas, que são as férias, que são o salário final. Galera, fim da nossa aula de hoje, tá bom? A gente vai entrar agora no intervalo e logo mais a gente volta com o projeto de aprendizagem interdisciplinar. Até lá. Tchau, tchau.